Bom dia, nós cumprimentamos a todos os nossos juvenis com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, Joseli, por essa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus por você, visitante. Você é muito bem-vindo. Marque sua presença no chat, nós queremos te conhecer. Tá? Hoje estamos felizes porque vamos estudar mais uma lição da Palavra do Senhor juntos na Escola Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Para quem não me conhece, meu nome é Davidson, vou ministrar aula com o professor Joseli. Amém, Joseli? Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, juvenis, tudo bom? Deus abençoe vocês. Participe, né? Faça pergunta aí no chat. E com certeza Deus vai estar falando em nossos corações nesta manhã. Glória a Deus. Hoje, dia 23 de abril, vamos estar estudando a lição 4. A lição 4, Ele pode nos transformar. Amém? Nós estamos estudando a revista do segundo trimestre de 2023, o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Que o Senhor, Amém, dessa manhã, possa dar uma grande bênção às nossas vidas. Amém? Vamos Amém. iniciar a aula? Vamos Bora, orar então? Vamos orar? Curve as suas cabeças, vamos ao Senhor em oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, meu Pai, por um ato da sua bondade e misericórdia sobre nossas vidas, estamos aqui, Senhor, para falarmos, Senhor, da tua palavra. Ajuda-nos por misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor, cada vida que estará, Senhor, neste momento, Pai, ouvindo a sua palavra, que estará nos ouvindo. Alimenta com a tua paz, Senhor, e derrama sobre aqueles que não experimentaram ainda, Senhor, este milagre, este ato sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que esse dia, Senhor, fique marcado na vida de cada um, Senhor. Ajuda-os, Senhor, por misericórdia, meu Pai. Venha converter corações a Ti. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, nos abençoe. Pai, por misericórdia, pela sua imensa graça, eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, já curtiu o vídeo? Já compartilhou? Marcou sua presença no chat? Ou melhor, né, Joseli? Já levantou da cama, pegou a Bíblia, revista, já tomou um café? Estão animados? Se não está, levanta aí que vamos iniciar agora, não é isso? Amém. Glória a Deus. Amém. Vou fazer a leitura do texto áureo, do texto principal, que está em João 3,5. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Também vamos aproveitar, Joseli, e chamar os juvenis para a leitura em classe, para a gente poder introduzir a aula. Amém? Amanda, por favor, temos dois abençoados hoje. A paz do Senhor, juvenis. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia e eu vou estar fazendo a leitura do texto bíblico que se encontra em João 3, de 1 a 4. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Fica com Deus aí. Boa aula. Glória a Deus.
Iago e Júlia Souza, bênção, glória a Deus pela participação. Estamos felizes, né, Jocely? Amém. Amém? Isso aí. Glórias ao Senhor. Vamos então? Eu quero iniciar com vocês aqui a introdução, né? Introduzindo nosso assunto. Estamos diante desse tema de máxima importância, pois ele trata de como se ingressar no caminho estreito, rumo às mansões celestiais. De tal importância que Jesus disse que ninguém poderá fazer parte do reino de Deus sem experimentar o novo nascimento. Tal transformação ou milagre, que realmente o novo nascimento é um milagre que só Deus pode realizar na vida do pecador, só é possível através da fé em Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo na vida do pecador. Glória a Deus. A gente observa no Antigo Testamento que Deus usou muitos profetas para falar desse dia, né? A Bíblia diz que Deus derramaria água sobre o sedento. A Bíblia diz que Deus derramaria o Espírito Santo. Às vezes o Antigo Testamento diz que Deus colocaria a sua lei nos corações dos homens, né? Tudo isso são promessas que Deus que estaria se culminando com a obra de Jesus Cristo, com um novo nascimento realizado na vida do pecador. Então nós temos aqui o primeiro tópico, né? Amor à base da fé e do novo nascimento. Como eu quero ouvir o Davidson, o nosso professor Davidson, eu tenho o privilégio de estar aqui ao lado dele para ouvi-lo, né? Sempre para mim é um privilégio estar aqui, né? Vamos lá então, Diácono Davidson. Amém, amém. Presbítero, é maravilhoso, porque nós temos hoje a oportunidade de sermos ministrados pelo Espírito Santo. O Senhor está presente nessa aula. Glória a Deus. Fique atento, porque eu tenho certeza que o Senhor vai dar uma grande bênção a todos nós. Não saia do vídeo, fique conosco na aula até o final. Seja fiel nisso. Honre ao Senhor. O Senhor tem uma bênção para você essa manhã. Amém? Pega sua revista aí, ponto 1. O amor à base da fé e do novo nascimento. No tópico 1.1, fala sobre o amor divino. Hoje, o amor divino, na nossa cultura, na nossa sociedade, ele muitas vezes é confundido. Porque a gente vê numa cultura religiosa, onde com frequência se fala do nome do Senhor, muito se pronuncia, é pronunciado e invocado o nome do Senhor. Nós vemos na internet, em todos os meios de comunicação, o pessoal falando do Senhor, tem pregação, tem palestra, tem sermões, enfim. O tempo todo tem um artigo novo falando da salvação, falando do amor. Mas, de fato, será que todos esses estão falando do amor do Senhor Jesus Cristo, da graça, da salvação? De fato, essas pessoas estão submetidas ao Senhor ou estão falando sem amor? Ou sem uma verdadeira redição? Será que estão falando, mas usando o nome do Senhor em vão? Isso é muito sério, porque muitas vezes você pega um monte de vídeo, um monte de conceito, um monte de coisa, mas agora, será que as pessoas estão mesmo preocupadas em viver e abraçar esse amor? É um amor santo, um amor genuíno, um amor que veio do Pai para salvar a minha e a sua vida. A palavra diz que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja você, não foi um amor, Cristo não veio para te dar satisfação ou tranquilidade. Cristo veio para nos salvar e não foi para nos condenar. Porque a gente pega no versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então agora nós já começamos a entender, a alinhar o que é de fato o amor do Senhor para com o homem.
O amor divino não é o amor que muitas vezes a gente ouve nas pregações ou nos conceitos aí que o pessoal está falando. Não. O amor divino ele é algo maravilhoso, mas é algo muito sério. Sério porque João Batista, ao ver Jesus vindo se batizar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, irmãos, João Batista, ele estava falando que aquele amor, ele foi revelado em Cristo como o Cordeiro que veio morrer. Ele se entregou por nós. Observe que Jesus, o tempo todo, como Cordeiro de Deus, ele provou esse amor por nós. O tempo todo em seu ministério, né? Ele provou em seus atos, né? Como nós vamos ver isso na lição, no decorrer da nossa lição. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu pelos nossos, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus, vocês entendem a profundidade desse amor? Quando eu me deparo com esse amor, eu me constranjo. Pois então, como nós temos correspondido ao que Deus fez por nós por meio do seu Filho? Ou seja, como os homens corresponderam a esse amor? Né? Aliás, a gente pode até pensar assim: o que as Escrituras nos mostram diante de tamanho amor? Nós temos assim diversas referências, não é isso? Isso aí. Temos diversas, né? Por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, quando a gente pega dentro do texto que foi feito agora a leitura em classe, João capítulo 3, versículo 19, informa: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Veja, o homem não recebeu a salvação de Jesus com alegria. Eles rejeitaram a Cristo. Eles crucificaram a Cristo. Né? Quando a gente olha essa descrição em João, fica assim muito claro, né? É uma revelação que a natureza do homem é caída. Nós estamos longe do nosso Criador e nós não temos condições nenhuma de ser salvos. A nossa condenação é eterna sem Cristo. Não há saída, não há salvação. Mas em Deus, a menos que Deus venha e opere em nós pelo seu amor próprio e transforme o pecado que há em nós, se Deus não nos transformar, sem não arrancar de nós toda a escuridão, todo o pecado, toda a depravação, nós não teríamos condições de ser salvos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque através de Cristo nós podemos nascer de novo. Sem Cristo nenhum homem poderia se salvar. Não é isso, Joseli? Amém. E agora eu gostaria que Joseli comentasse sobre o amor de Deus no aspecto de um amor altruísta. Amém? Amém. Vamos então aqui nesse número 2, né? Um amor altruísta. A lição diz assim: seu amor abnegado foi comprovado por intermédio de seus atos e de suas palavras. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 22, num grande sermão do apóstolo Pedro, ele diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Olha, como Jesus foi, como ele viveu, né, e foi o maior exemplo de total desprendimento próprio.
ele não olhou em momento algum para os seus interesses. Cristo demonstrou um amor, ou o seu amor altruísta. E o principal, e a sua missão exclusiva foi exatamente nos salvar. Glória a Deus. Né? Porque as Escrituras diz que nós estávamos em trevas e mortos em nossos delitos e pecados. Observamos como o apóstolo Pedro diz como que ele andou aqui, ele faz um resumo nesse momento, né? Como Jesus foi aqui na terra. Então a gente vê, ele curou, libertou pessoas possessas, salvou pessoas da morte, ressuscitou mortos, interferiu na força da natureza, alimentou pessoas famintas e fez isso em grande escala. E como vemos, tudo em benefício dos outros. No entanto, muitos que foram curados, libertos, né, e abençoados não voltaram para agradecer e adorá-lo e recebê-lo como Senhor. Roseli, eu fico impressionado como hoje tem um evangelho que não prega de fato o amor e a salvação real que é em Cristo. Né? E o interessante nesse contexto é que o Senhor, ele não se deixava enganar por essas pessoas. Né? Por quê? A gente está lendo, tratando aqui o capítulo 3. Quando a gente pega o capítulo 2 de João, ali cita um momento que estava em Jerusalém, na Páscoa, né? E ali o Senhor estava fazendo milagres, e a palavra diz que muitos se converteram ao Senhor, mas diz também que o Senhor não confiava neles, porque o Senhor conhecia os seus corações. Agora, o interessante... Muitos receberam milagres, né, sinais, mas... O Senhor sabia que aquela fé que estava gerando... Não confiava neles. Não confiava, porque eu sabia que aquela fé não era porque pelo amor, pela graça, pela salvação. Eles não estavam recebendo a promessa do Cordeiro de Deus. Eles estavam ali simplesmente para receber benefícios materiais, terrenos passageiros. Agora, interessante que isso não fez o Senhor parar. O Senhor não se afetou por isso. Por mais que o Senhor conhecesse os seus corações, por isso que ele nos surpreendia. Ele sabia da condição do homem, e isso revela um amor altruísta. O Senhor, ele escolheu me amar, te amar. Ele se entregou no Calvário e ele não foi enganado. Ele escolheu nos amar para que nós pudéssemos nascer de novo. Isso é maravilhoso. E por fim, ele aceitou o grande sofrimento que lhes aguardava, né? Mesmo sabendo que nunca fizemos nada que pudéssemos atrair o seu amor para o seu amor, né? Para nós, nunca. Éramos, como diz Efésios, éramos por natureza filhos da ira, e por essa causa ele sofreu a nossa morte. Quero ainda abordar com vocês o seguinte: ele não fez do reino somente um tema para ser estudado. Jesus não viveu no campo da teoria, ou seja, Jesus não deixou apenas um relato histórico de sua vida, ou ensinou os discípulos que viesse a escrever isso e ficar apenas como história da sua vida, ministério e morte. Na verdade, as Escrituras afirmam que seus ensinos eram dosados de graça e autoridade. Glória a Deus. Suas palavras havia poder, como o apóstolo Paulo posteriormente vai dizer, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todos aqueles que nele crê. Portanto, o Evangelho é a religião do Espírito que se faz presente. Glória a Deus. O Espírito de vida, o Espírito transformador, o Espírito Santo que Jesus disse que enviaria e enviou para estar com o seu povo, que maravilha, com aqueles que experimentam o novo nascimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, nesse contexto, Joseli, gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, nossos juvenis, eles participam ativamente de evangelismos, né? Tanto na feira, nos bairros, nas escolas, estão sempre, né, proclamando. Né?
quando uma pessoa ouve falar de Jesus através do Evangelho, ela pode sentir a presença do Espírito Santo? Quando ela, né, por exemplo, um juvenil vai abordar uma pessoa, ela pode sentir algo diferente? Então, quando uma pessoa ele experimenta uma conversão genuína e está produzindo as evidências dessa conversão, e está vivendo, como diz o apóstolo Paulo, em novidade de vida, ao falar de Cristo às pessoas, ele transmite o poder do Espírito Santo. Ele transmite uma virtude. Por quê? Porque habita nele o Espírito Santo. A pessoa que a ouve pode responder com palavras e ações de forma positiva ou negativa. Vai depender de como, da disposição interior que a pessoa se encontra, de quem ouve. De qualquer forma, haverá um impacto. De qualquer forma, quem fala do Evangelho, que é o poder de Deus, isso vai causar algo na vida de quem ouve. O Evangelho ele é luz, né? A luz é inconfundível. Glória a Deus. As Escrituras dizem que a palavra de Deus ela não voltará vazia. Que coisa maravilhosa. Né? Maravilhoso saber quando você está evangelizando, quando nós estamos evangelizando, o próprio Deus está presente. Isso é fantástico. E graças a Deus pelo impacto da ação do Espírito Santo que opera em nós um precioso milagre de salvação. Milagre porque em nós só há falha e pecado, mas em Cristo há redenção, há salvação. Jocely, agora nós temos uma pergunta de uma outra juvenil para você, uma irmã abençoada, Evelyn. Presbítero Jocely, a gente pode fazer parte do reino de Deus sem um novo nascimento? Amém. Então, glória a Deus, Evelyn, pela sua participação. Glória a Deus. Obrigado, Evelyn, pela sua pergunta, né? Muito bom sua participação. A pergunta é: podemos fazer parte do reino de Deus sem um novo nascimento? Numa resposta rápida e curta, né? Não podemos. Por quê? Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus sem um novo nascimento, né? Então, olha só, por que não podemos fazer parte do reino de Deus sem um novo nascimento? Não tem condições. As Escrituras diz que todos estão mortos em delitos e pecados. Observe, todos estão mortos, todos. Todos os seres humanos que não nasceram de novo, segundo as Escrituras, estão mortos e prestes a ser sepultados no inferno. Só há uma coisa que separa o homem que não nasceu de novo, a pessoa que não nasceu de novo, do inferno: o fôlego de vida. Que Deus, por misericórdia, né, e graça, e que não tem prazer que os homens se percam, sustenta no ser humano, esperando que os homens se arrependam. Mas só tem uma coisa que separa o homem do inferno: o fôlego de vida. Mas todos estão mortos, prestes a ser sepultados no inferno. Por isso que a evangelização, o novo nascimento, é algo de suma importância, né? Ou seja, é a porta para o reino de Deus. O né? ID, Por né? isso Jesus disse, né? Eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Como falamos no início, né? Pela fé em Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo. Então, juvenis, nós estamos aqui encorajando cada um de vocês a evangelizar, a acreditar, a buscar, porque há uma salvação para cada um de nós. E todos podem nascer de novo pela obra maravilhosa do Senhor. É isso? Amém. Glória a Deus. Vamos agora ao ponto 2. Está com a sua revista aí? Tem juvenil que tem a revista, mas deixa guardado, não sabe nem onde que está a revista. Não faz isso não. Toda aula, todo domingo, pega a revista, acompanhe, leia junto conosco. Isso é de suma importância para a sua memorização, para você conseguir guardar os princípios da palavra do Senhor. Amém? Agora vai ser o ponto 2. As bases de nosso novo nascimento. Vamos tratar aqui o ponto 2.1, uma doutrina importante.
Você já parou para pensar sobre a necessidade de nascer de novo? Uma pergunta. Será que você já se preocupou com isso? Né? Porque Jesus, ele disse de forma muito incisiva, no imperativo, que para o homem herdar o reino dos céus, é imprescindível que ele venha nascer de novo, sem a qual ninguém verá o reino dos céus, o reino de Deus. Hoje, o Senhor tem chamado a atenção para mim e para você, para que possamos buscar o Senhor e guardar a palavra dele em nosso coração, porque ele é fiel em cumprir a sua palavra. Quando a gente pega, por exemplo, Deus preveniu Adão e Eva. E falou assim, olha, no dia que vocês se rebelar, vocês vão morrer. No dia que vocês desobedecerem, vocês irão morrer. E de fato, eles se rebelaram, eles desobedeceram e eles morreram espiritualmente. Isso está em Gênesis 2,17. Agora, por que eles morreram? Porque comeram um fruto proibido. Eles escolheram, eles poderiam guardar em seu coração a palavra do Senhor e se manter firme e fiel. Mas eles desobedeceram. Observe que Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Exato. Então, você veja, o ato de Adão, por mais que ele tivesse descendentes piedosos, homens e mulheres que buscavam ter uma vida moralmente justa, em obediência às leis divinas, cada um em seu coração era totalmente pecador e depravado, com exceção de Cristo. Isso é muito sério, porque o homem, a partir de Adão, passaria a ter uma natureza decaída, por estar cego em relação ao pecado. O homem seria incapaz de salvar a si mesmo. Nós lemos isso em João 3,6. Não há condições do homem experimentar a salvação se não for por meio de uma obra criadora. Para nascer de novo significa experimentar uma obra criativa de Deus, que através da vida realizada por meio do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa precisa ser regenerada, ou seja, revivificada, para que possa experimentar um novo nascimento. Mas a pergunta é, se o homem ele é pecador, se o homem ele é filho do diabo, como que ele vai se transformar? A palavra diz, ele transforma os filhos do diabo, conforme está em João 8,44, em Efésios 2, versículo 2 e 3, em filhos e filhas de Deus. Veja que poder maravilhoso há em Cristo Jesus. Porque Ele nos amou. E por meio dEle, nós temos condições de herdar a vida eterna. Ao nascer de novo, as pessoas se tornam participantes da natureza divina. Você pode pensar, qual seria uma referência? Há várias referências. Efésios 2,10, Colossenses 1,27, 1 Pedro 1,23. Agora, o que eu gosto muito é Gálatas 2,20. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é maravilhoso. E, resumindo, esses são os princípios da bênção dessa doutrina. Há muito a que falar sobre esses aspectos, mas de forma resumida e objetiva, nós temos salvação por meio da obra criativa de Deus na vida do homem. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos então a uma transformação radical, que é o que o novo nascimento faz? Amém. Vamos Glória lá? a Deus. Olha bem, o novo nascimento é a mais importante, mais urgente necessidade
da vida de uma pessoa. As pessoas precisam nascer de novo, sem o qual, como já foi dito, ninguém verá o Senhor. Sem o novo nascimento, a vida de uma pessoa é vã. Sua esperança é vã. A sua religião é vã. Não, isso é impressionante. Nesse contexto, uma pergunta. Quais as consequências de uma pessoa, de um crente, ou até um servo, que não experimenta essa bênção do novo nascimento? Então, sem o novo nascimento, Deus estará contra a pessoa no dia do juízo. Misericórdia. Sem o novo nascimento, a palavra de Deus condenará a pessoa no dia do juízo, né? Sem o novo nascimento, o céu estará de portas fechadas. Essa verdade. Se o novo nascimento é por meio da fé em Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, o céu só se entra através dele. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Eu escolho entrar. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, ele disse as palavras, não poderá ver o reino de Deus. João 3:3. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Jesus é enfático: necessário vos é nascer de novo. Você pode ser, ou ter uma família rica, ou ser rica. Você pode ser uma pessoa culta, respeitável, religiosa, como Nicodemos. Mas se não nascer de novo, estará perdido. No dia do juízo, o Senhor estará contra você. Você pode ser uma pessoa zelosa, conservadora, observadora dos preceitos religiosos, como Nicodemos. Mas sem nascer de novo, se não nascer de novo, não haverá esperança para a sua alma, para a nossa alma. Você poderá praticar muitas boas obras, dar esmola, ter uma vida bonita, ter uma família bonita e até fazer orações que são ouvidas no céu, como a de Cornélio. Como Cornélio fazia. Mas se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Ele não... Agora, observe um detalhe, né? Jesus não falou a respeito do novo nascimento para a mulher samaritana, que havia passado por 5 maridos e o que ela tinha atualmente não era dela. Ele não falou a respeito do novo nascimento com Zaqueu, que enriqueceu de forma ilegal, de forma injusta. Ele não falou também a respeito do novo nascimento para o ladrão na cruz. Nicodemos, exteriormente, era excelente, inclusive reconheceu que Cristo era mestre e ainda vindo de Deus, mas não passava disso. Um homem religioso, um rabi, um mestre, um líder, um dos principais dos judeus. Ele veio a Cristo com sua razão e com argumentos. Isso me chama a atenção. Observe como que ele foi a Cristo. Ele foi a Cristo dessa uma forma, fé morta. Cheio de autojustiça. Justiça. Agora, uma pergunta. Quando a gente olha para Nicodemos, ele era um líder religioso notável. Ele era uma referência em Israel, né, membro do Sinédrio. Por que o Senhor, você até citou esses demais servos, mas justamente Nicodemos, por que o Senhor mandou ele nascer de novo? Você até falou, né? Uma resposta simples: sua fé era morta. Mas observe. Então, por que Cristo disse para Nicodemos que ele deveria nascer de novo e não para essas pessoas? Porque os que reconhecem os seus pecados vêm a Cristo com mãos vazias. Eles não têm nada a oferecer. Eles não têm nada a oferecer. Eles que possam assim, eu venho com isso para me justificar. Eles reconhecem os seus pecados
eles se humilham, eles são dependentes exclusivamente de Deus. Eles não se escondem atrás de uma religião. E nem pode fazer isso, né? Não tem como. Então, quem vai a Cristo nesse estado, desse jeito, ele não tem nada que ele possa julgar. Isso aqui pode me justificar. Ou seja, ele não confia na sua própria justiça. Ele deve confiar apenas na justiça divina. Que maravilha. Entendeu? Glória a Deus. Agora, Joseli, nós temos agora a pergunta da Rebeca para você. A paz do seu Joanis, meu nome é Rebeca. E a minha pergunta é para o presbítero Jocely. Presbítero Jocely, por que precisamos nascer de novo? Glória a Deus, Rebeca, pela sua participação. Amém. Nós vemos aí a pergunta da Rebeca, né? Por que precisamos nascer de novo? É uma pergunta bem similar à primeira que foi feita, né? Por que precisamos nascer de novo? Porque todos estão mortos em pecados. Todos os homens estão espiritualmente mortos diante de Deus, né? Precisa realmente de... Você vê, né? Por isso Jesus fala, né? Nascimento. Um novo nascimento. A pessoa nasceu da carne, nasceu fisicamente, né? E agora precisa nascer espiritualmente para Deus. Precisa viver para Deus. E a regra é essa, né? Os homens estão mortos espiritualmente, mas eles estão vivos para o mundo. Quando os homens nascem de novo, então eles morrem para o mundo e vivem para Deus. Então, por que precisamos nascer de novo? Porque precisamos nascer para Deus. Porque precisamos ser nova criatura. Porque precisamos ser salvos. Por que precisamos nascer de novo? Porque todos nós todos, né, como diz Paulo, né, éramos por natureza filhos da ira. Todos estávamos mortos em ofensas e pecados. Por isso que precisamos nascer de novo. Glória a Deus. Eu acho que tal assunto é tão importante, né, para todo crente, justamente porque todos pecaram. Isso significa, Joseli, né, que a inclinação do coração do homem é contra Deus. Esse é um fato. Quando o pecado entrou, quando foi concebido, não havia em nós nenhum desejo de conhecer, de se render ao próprio Deus, a não ser se o próprio Deus tocar no meu e no seu coração. Jamais o homem terá sede de Deus se o próprio Deus não provocar essa sede no homem. Veja, a inclinação da carne como você disse agora, é inimizade contra Deus. A nossa natureza como homem é a natureza pecaminosa, totalmente caída. Os maus desígnios do nosso coração, né, eles nunca, de forma alguma, vão desejar salvação. Por quê? Porque, como lemos, nós rejeitamos a luz para que os nossos pecados não fossem descobertos. E crucificamos o Rei da Glória. E é por causa disso que nós precisamos nascer de novo. Isso é urgente. As pessoas não podem mudar a si mesmas. Todos nós estamos cegos. Ou melhor, todos nós estávamos cegos e sensíveis como morto à voz de Deus. Nós não tínhamos noção da nossa condição. E se nós fôssemos deixar da nossa própria sorte, nós iríamos perecer. Da mesma forma que um ser humano jamais é o autor da sua existência, assim, também nós não podemos dar vida à nossa própria alma. Não. Se formos pensar dessa forma, nós somos simplesmente passageiros. Mas graças a Deus, pelo autor e consumador da nossa fé, por esse Deus poderoso que gera em nós vida, nos desperta e nos alcança. Ele, como o José falou agora há pouco, Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou.
Nunca fizemos nada que pudesse atrair o seu amor. Foi uma decisão dele, em sua soberania, em nos amar. Glória a Deus. Agora, vejamos. Então, de acordo com a lição, como podemos ser salvos? Para ser salvo, eu e você precisamos um poder que venha do alto para nos dar vida. Quando o Senhor falou que é preciso nascer de novo, na tradução do grego, esse nascer é nascer do alto. E como o Senhor chamou à existência as coisas que não existiam. Ou seja, é um nascer do novo, de completo, de forma radical, como você disse agora há pouco. As pessoas, elas fazem muitas coisas, mas não podem salvar a si mesmas, nem qualquer outro indivíduo. O único que pode dar, em comparação, a vida na carne, é o único que pode dar a salvação, a vida no Espírito. Essa obra é do Espírito Santo. Isso é uma prerrogativa divina. Deus, é o Senhor que opera isso em Dá nossas a vidas. vida espiritual. Como diz a nossa lição, Ele pode nos transformar. É Ele, não nós mesmos. Ou seja, uma transformação que vem do alto, ela vai gerar vida. Isso aí. E isso vai Glória a fazer Deus. com que eu e você possamos viver o novo, nascer de novo, nascer para Deus, viver não para a morte, mas para a vida. Aí sim nós podemos prosseguir para o alvo. Não é isso? Isso aí. Agora nós temos uma pergunta, né? Da Vitória. Glória a Não é Deus. isso? Vamos ouvir uma pergunta da Vitória para o Davidson, então? A paz do Senhor, meu nome é Victoria e eu tenho uma pergunta. Diácono Davidson, o novo nascimento é pela fé ou pelas obras? Glória a Deus, Vitória, pela sua participação. Estamos muito felizes. Não é, Jocely? Amém. Glória Glória a Deus. isso é bênção. O novo nascimento é pela fé ou obras? Aqui há um ponto muito importante. Porque as pessoas acham que a religiosidade, o amor ao próximo, a caridade, ajudar o outro, né? Isso tudo é um novo nascimento. Mas, de fato, é pela fé e não pelas obras. Fé em Cristo. Sem o novo nascimento, você não pode chegar ao céu, nem se encantar com o céu. Nenhum homem pode entrar no céu se não houver, de fato, um novo nascimento. No céu, eu e você podemos entrar sem dinheiro, sem fama, sem cultura, sem religiosidade, mas jamais podemos entrar no céu sem um novo nascimento genuíno, por uma fé gerada em Cristo em nossas vidas. A não ser que o Senhor mude a disposição do nosso coração, que Ele opere no íntimo da nossa alma, que Ele arranque o coração de pedra que há do coração na vida do homem e coloque um coração de carne regenerado pelo Espírito Santo. Jamais, jamais um homem pode nascer de novo pelas obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Nós podemos nascer de novo. Ou seja, exclusivamente pela fé. Exclusivamente pela fé. Não pelas obras. Exatamente. Porque pela fé nós somos justificados. E isso é maravilhoso. Porque com essa fé poderosa nós vamos entrar no reino de Deus. E estaremos com o Senhor. Isso aí. Isso será um dia glorioso. Glória a Deus. Essa bem-aventurada esperança. Que Amém. bênção. Isso aí. Agora, Jocely, tem o próximo ponto, né? É com você, 3.2. Vamos, a gente observa o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, ele diz assim, a partir do versículo 10, fica claro, né, essa questão das obras ou fé, ali fica bem claro isso. Ele fala que a salvação em nós, ela é, as boas obras na vida do cristão, né, elas não são meios para a salvação. Porque ele já é um salvo. Ela é fruto da salvação. Então veja, as boas obras não são meios para a salvação, mas elas é fruto da salvação. Glória a Deus. Ela deve fazer parte, ela tem que ser esse fruto. Guarda esse princípio no seu coração.
se guardar esse princípio que ele acabou de transmitir, você não será enganado pelo seu próprio coração. Não é isso, Isso aí. Jocely? As boas obras não são meios para a salvação, mas elas é o fruto Isso. da salvação. Todos pecaram, o número 2 do terceiro tópico, não é isso? Da nossa lição. Infelizmente, já nascemos debaixo do pecado e da condenação, consequentemente. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para nos oferecer a libertação deste jugo e nos ofertar a salvação, Graças a como Deus. o irmão Davis aqui comentou sobre isso, né? Precisamos reconhecer que a salvação só pode ser alcançada mediante a graça, ou seja, que é a graça, a salvação, né? E que é individual a cada pessoa. Ninguém é salvo em grupo, ninguém vai para o céu em grupo, não vai. Ela é individual. Por isso, os pais que são crentes precisam ensinar a fé cristã aos seus filhos. Isso aqui, inclusive, né, eu estou lendo que está um trecho da lição. Pois nenhum ser humano pode operar em si mesmo o novo nascimento, como nenhum ser morto pode dar a vida a si mesmo. O ser humano pode muitas coisas, mas, como afirmou Charles Spurgeon, que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano, sendo que o novo nascimento é um ato soberano da bondade divina que vai nos conduzir à vida eterna. Maravilha. Glória a Deus. Da mesma forma, eu gosto muito dessa expressão de Jeremias, né? Jeremias diz assim, ele fala, né? Ele diz assim, da mesma forma, eu vou colocar aqui, né? Da mesma forma que um etíope não pode mudar a cor da sua pele, né? Um etíope é uma pessoa de pele escura, né? De raça negra. Ele fala, da mesma forma que o etíope não pode mudar a sua pele, nem o leopardo suas manchas, assim também não podemos produzir esse novo nascimento que vem do alto. Ele fala assim também, né, Jeremias não vai falar nessas palavras, estou apenas parafraseando aqui. Né, mas é exatamente o que o novo nascimento pode fazer. Somente ele pode mudar, né, a natureza pecaminosa do ser humano, nos converter e nos transformar em filho de Deus. Só o Espírito Santo pode dar vida aos que estão mortos. Só o Espírito pode soprar no vale de ossos secos. Lembra Ezequiel 37? Não é isso? Só o Espírito pode abrir o nosso coração, convencer do pecado, regenerar-nos, batizar-nos no corpo de Cristo, né? E selar-nos para o dia da redenção. Somente o Espírito Santo pode fazer esse milagre. Amém? Graças a Deus, porque o Espírito Santo tem operado isso em nós pela sua maravilhosa graça por meio de Cristo. E isso é fantástico. Na lição, no ponto 3.3, ela traz aquela passagem ali do homem rico, né, que está em Lucas 18, né, que havia ali um homem, uma pessoa rica, importante, influente, e ele foi até Jesus para saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Por certo, no coração dele estava que se fizesse boas obras, estaria tudo em ordem, tudo certo. Mas Jesus, como conhecia o coração daquele homem, ele disse que ele deveria doar toda a sua fortuna aos pobres para herdar a salvação. Veja, ele estava de frente com o Senhor. Ele recebeu. Pensa, o primeiro passo ele foi Jesus. Perguntou, pediu orientação. O Senhor falou. O próximo passo dele deveria se render ao Senhor. Mas, na verdade, a escolha foi feita. No seu coração já estava as suas riquezas. Ele já havia decidido isso. Decidido. Porque Jesus sabia disso. Ele achava que era. Esse homem chegou diante do Senhor achando que era algo externo, obras. Mas não é fé. Então, o novo nascimento, ficou bem claro aqui, que o novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Né? Ele era um homem rico, mas o seu dinheiro não satisfazia a sua alma. Isso é muito sério, porque às vezes a gente está colocando o dinheiro em outras coisas e deixando nossa alma vazia.
Quando uma pessoa morre e tem muito dinheiro, no máximo que ela vai ter é um belo funeral. A gente pode pegar aqui outros aspectos, né? O dinheiro pode dar uma casa linda a uma pessoa, mas ela não vai dar um lar de paz, de amor. O dinheiro pode comprar remédio, mas não pode comprar saúde. Veja, nós precisamos ser dependentes do Senhor. O dinheiro pode dar conforto na terra, mas jamais, nunca um lugar no céu. E isso aqui tem que chamar a nossa atenção. Este homem rico não era salvo. Nas obras, talvez ele era perfeito, na lei, na religiosidade. Ele tinha muito dinheiro, mas esse muito dinheiro não trazia paz ao seu coração. E isso está explícito aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Pois não havia salvação para a sua alma. Para herdar a vida eterna é preciso crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele é suficiente em tudo em nossas vidas. Você não precisa, eu não preciso, ninguém precisa de dinheiro. Nós precisamos de Cristo. Precisamos sim de trabalhar, estudar, se empenhar, não é isso? Sim. Mas a nossa confiança está em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, nós seremos transformados. E nós vamos herdar a vida eterna. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, mas nunca foram transformadas por ela. Ou nunca foram transformados por essa verdade. Conhece, ouve falar, tal, mas nunca aplica na sua vida. A pessoa vive vazia e vive procurando respostas, e está aqui a resposta. É se render ao Senhor. Muitas pessoas, até mesmo já nasceram no lar cristão, já foram batizadas nas águas, professam a fé, eles vivem em conformidade com muitas coisas no reino de Deus, mas nunca nasceram de novo. O novo nascimento, ele leva a uma experiência profunda e pessoal com Cristo ressuscitado. Veja, é um Cristo vivo, é um Espírito Santo que impacta as nossas vidas. Glória a Deus, isso aí. E que o Senhor, essa manhã, possa tratar os nossos corações. Que nós possamos entregar tudo ao Senhor. Que a nossa fé seja genuína e seja em Cristo. Amém? Nós temos mais uma pergunta para você aí. Paz Juvenis, aqui é o Pedro. E a minha pergunta vai para o diácono Davidson. E a pergunta é a seguinte: o que uma conversão genuína vai produzir em nós? Deus abençoe. Glória a Deus, Pedro, pela sua participação. Estamos felizes, não é isso? Amém. Bênção. Glória a Deus. O que uma salvação genuína vai produzir em nós? A conversão genuína vai produzir em nós bons frutos. É quando nós reconhecemos os nossos pecados, se entregamos ao Senhor, nascemos de novo e tudo se faz novo. Ou seja, não se trata simplesmente de algo externo, um bom desempenho religioso, social, não se trata de melhorar, se trata tudo novo. É uma operação do Espírito Santo de dentro para fora, nos conformando à imagem de Cristo. Nós não vivemos mais os nossos próprios interesses, os nossos propósitos, não. O Espírito Santo vai gerar em nós um viver santo que irá produzir bons frutos. O fruto do Espírito, os nossos frutos permanecerão. Conforme João, vou até ler o versículo aqui, João 15:16 diz, o Senhor diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, uma conversão, uma salvação genuína vai transformar. O homem vai nascer de novo. De dentro para fora. Glória a Deus. A salvação genuína, ela começa no interior, de dentro para fora. Amém. É isso? Amém. Amém? Glória a Deus, Pedro, pela sua participação. Deus abençoe. O novo nascimento, quem experimenta o novo nascimento, naturalmente produzirá o fruto do Espírito. É uma consequência. Naturalmente produzirá o fruto do Espírito.
Amém. Agora vamos a um momento importante da nossa lição, que é o nosso ofertório. Aproveite esse momento, traga à casa do Senhor, por meio da ferramenta do Pix, PicPay, os dados bancários, oferte com alegria, contribua para o reino de Deus. Também quero te convidar para participar do voto dos 1000 valentes. O Senhor tem nos dado um presente maravilhoso. Nós temos um novo espaço de culto, aonde Deus, eu tenho certeza pela fé, que já é nosso. Amém. Glórias ao Então, Senhor. faça você também parte dessa grande campanha dos 1000 valentes. Participe dessa grande obra. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma profunda, maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora vem, com teu poder entre e dentro de mim. Vamos à Amém. conclusão? Vamos à conclusão, então? Amém. Vamos concluir nossa lição? Quero ler aqui a conclusão da lição. Diz assim: a obra de Cristo foi consumada no Calvário. Tudo que ele poderia ter feito em nosso favor foi realizado. Agora cabe a nós tomarmos a decisão de seguir a Cristo, experimentando o novo nascimento ou andarmos segundo a nossa própria vontade e pensamento, nos afastando de Deus e da vida eterna ao seu lado. O que você escolhe? Glória a Deus. É a pergunta que fica, né? E aqui temos a lição. Ele pode nos transformar. Isso aí. Que Deus possa dar uma grande bênção às nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Vamos orar encerrando? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós adoramos ao Teu nome, pela Tua palavra, por essa rica oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais com o Senhor. Glória ao Senhor por essa manhã.
Que a bênção do Senhor Ó, possa Deus, ser em nome sobre de cada Jesus, um meu Pai. que participou, que Ajuda. ouviu, que assistiu esse vídeo. Deus Nós oramos, soberano. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe seu domingo. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.